Salve, rapaziada, tudo bem? Deixa eu só ver se minha voz tá saindo. Ok, tá, beleza. Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo. Cara, hoje eu vou falar sobre uma operação que a gente fez dentro do Clube do Trader. É uma operação bem simples, lucrativa, bem tranquila, sem muito risco, a favor do movimento em si. E baseado em tudo aquilo que eu ensino dentro do Clube do Trader, que eu ensino dentro do CTT, enfim, que os meus alunos e assinantes já estão acostumados, tá? Isso aqui foi dia 29 de outubro, tá? Esse trade que a gente fez foi dia 29 de outubro. E a gente vai fazer um passo a passo sobre esse trade, tá? Então, o que a gente costuma olhar aqui? As nossas operações são feitas nos 5 minutos. Então, a gente costuma olhar um pouco como é que estão as médias, como é que está o contexto dos 5 minutos. É claro que a gente usa também o 60, o diário. A gente precisa de uma big picture, né? A gente precisa sempre que a gente estiver operando um tempo gráfico mais curto. O ideal é que você... É como se você estivesse se afastando, né? Você tem um grande desenho na sua frente, um grande quebra-cabeça. Imagina que você está montando aqueles quebra-cabeças de 5.000 peças, 10.000 peças, enfim. Você está olhando somente uma peça, né? Você acaba ele todo, você monta ele todo, 5.000 peças, pá, montou ele todo, quebra-cabeça enorme. E aí você está olhando, só que você está muito perto dele, e você está olhando uma única peça. Nessa única peça, vamos dizer que é um quebra-cabeça da floresta amazônica. Nessa única peça você está vendo uma jaguatirica. Eu nem sei se tem jaguatirica na floresta amazônica, né? Mas se tiver, ok. Então você está vendo uma jaguatirica. Mas o que quer dizer o quebra-cabeça inteiro? Bom, você não sabe. Por quê? Porque você está muito próximo daquele quebra-cabeça. Você está muito próximo daquela peça. O ideal é que você se afaste para que você consiga enxergar aquilo tudo e saber exatamente o que a imagem está te dizendo, tá? Então é mais ou menos isso que a gente faz. O trade em questão foi um trade de ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Que foi cantado aqui no Clube do Trader, aqui, ó. Tá, esse aqui é o nosso clube, tá? Eu não vou ficar mostrando muita coisa, mas esse foi a call que eu dei, né? Teve o áudio também, enfim. E olha que interessante, né? Quais são os critérios que a gente tem que seguir? Antes de tudo, vamos deixar bem claro aqui uma coisa. Cadê? Vamos deixar bem claro aqui, ó. O que é um ombro, cabeça, ombro, tá? A gente tem ombro. Tá oco, tá? A gente não vai ocupar muito espaço. A gente tem ombro, cabeça, ombro. E a gente tem ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Qual é a grande diferença desses dois padrões? Isso pode parecer muito simples, pode parecer muito básico, mas tem muita gente que erra isso, tá? Qual é a diferença entre esses dois padrões? Bom, antes de falar sobre as diferenças, vamos falar sobre as semelhanças, tá? Esses dois padrões, eles são padrões de... São padrões de reversão de tendência, tá? São padrões de reversão de tendência, tá? Então, o que quer dizer um padrão de reversão de tendência? Análise técnica básica, clássica e simples. O que quer dizer um padrão de reversão de tendência? É um padrão onde você tem uma tendência vigente e essa tendência vai ser revertida através desse padrão. Então, esse padrão vai ter a possibilidade de reverter essa tendência. Para que você precisa saber disso? Para você entender o contexto de onde esse padrão tem que ser achado. Então, se o ombro, cabeça, ombro, ele é um padrão de reversão de uma tendência, ele tem que ser achado aonde? Ele tem que ser achado no final de uma tendência. Ombro, cabeça, ombro, você encontra em final de tendência de alta, e ombro, cabeça, ombro invertido, você encontra em finais de tendência de baixa. Por quê? Por um motivo muito simples, tá, pessoal? Por que a gente não pode ter um ombro, cabeça, ombro no fundo, tá? Por que a gente não pode ter um ombro... Porque assim, ó, vamos pegar aqui a síntese. O ombro, cabeça, ombro, ele tem um desenho básico, tá? Que é isso aqui. Ombro, cabeça, ombro. E como é que a gente opera ele? Como é que a gente faz para operar ele? A gente opera a partir do rompimento, certo? Rompeu. Você tem a sua confirmação do padrão gráfico, tá? Por que ele não pode ser encontrado em fundos, tá? Por que ele não pode ser encontrado em fundos? Porque ele é um padrão de reversão. Se ele for encontrado no fundo, ele não está revertendo tendência nenhuma. Para ele reverter, você concorda que ele teria que puxar para cima? E aí a gente já não tem mais um ombro, cabeça, ombro. Aí a gente pode ter um fundo duplo, um fundo triplo, enfim, a gente pode ter um monte de coisa, mas não vai ser mais um ombro, cabeça, ombro.
Tá? Isso que é o mais importante vocês entenderem. Ombro, cabeça, ombro só pode ser encontrado em finais de tendência de alta. Ombro, cabeça, ombro invertido só podem ser encontrados em final de tendência de baixa. Por quê? Pela simples definição do padrão gráfico em si. Isso é um padrão de reversão. O padrão de reversão tem que reverter uma tendência. Então, você concorda? Raciocina aqui comigo. Você concorda que se a gente está numa tendência de baixa, aí a gente tem, opa, um ombro, cabeça, ombro, e ele é ativado, você consegue entender que ele não reverteu tendência alguma, ele só deu continuidade à tendência de baixa. Tá, a tendência de baixa estava vigente, de repente a gente teve uma lateralização que formou um ombro, cabeça, ombro, e ele rompeu para baixo, continuando a tendência. Bom, então isso não é um ombro, cabeça, ombro. Tá? Por quê? Porque ele não reverteu tendência nenhuma, ele precisa reverter uma tendência. Então, em tendência de baixa, você só vai achar ombro, cabeça, ombro invertido. Em tendência de alta, você vai achar ombro, cabeça, ombro. Beleza? Só para deixar isso bem claro, para a gente começar a analisar as coisas da forma correta. Porque tem muita gente que, por exemplo, encontra numa lateralização. Você tem os preços andando assim, né? Aí rompe para baixo, para cima, para baixo, para cima, e de repente o cara vê isso aqui, ó. Isso aqui. Aí o cara fala, opa, ombro, cabeça, ombro. Não, gente. Não, gente. Por quê? Porque não está revertendo tendência nenhuma, tá? Aqui a gente tem uma lateralização. É muito provável que o preço chegue aqui embaixo e volte para cima e continue nessa lateralização, tá? Então, qual é o problema aqui? É que se você entrar nesse trade aqui, você vai ter um alvo tão curto que não vale a pena. E não seria um ombro, cabeça, ombro, porque ele não está revertendo tendência nenhuma, tá? Isso aqui é uma lateralização, beleza? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faria essa operação aqui? Bom, a gente já viu o nosso ombro, né? Deixa eu colocar, eu vou desenhar o ombro por aqui, porque senão demora muito, tem que pegar uma linha, depois botar outra, enfim. A gente tem o nosso ombro, a gente tem a cabeça, e de repente, Felipe, como é que você sabe que tem um ombro, cabeça, ombro? Bom, até aqui a gente não saberia, tá? Até aqui a gente não saberia. Porém, teve mais uma queda, e essa queda não deu continuidade, né? E ela parou, ela para mais ou menos na altura do último ombro, tá? E aí a gente espera que aconteça esse movimento aqui, tá? Só que a gente não entra aqui embaixo, tá? A gente não entra aqui embaixo, porque a operação é de rompimento. A operação é de rompimento. Então, o que a gente faz aqui? Bom, vamos marcar a linha de pescoço. Se vocês não sabem o que é uma linha de pescoço, é a linha que conecta, vamos escrever aqui, é a linha que conecta, linha de pescoço. É a linha que conecta o final, deixa eu escrever embaixo também, do primeiro ombro com o final da cabeça. E ponto, e ponto. Você não precisa se preocupar com nenhuma outra linha. É somente essa linha que você deve traçar. A linha que marca o final, deixa eu até colocar aqui, ó, o final do primeiro ombro e o final da cabeça. É isso. Ah, Felipe, mas tem uma LTB aqui. Não importa. Tem essa LTB aqui que não vai dar legal. Não importa. Você vai conectar para a figura, você vai usar só essas duas linhas, tá? Por quê? Porque normalmente o pullback vai ser feito em cima dessa linha. Então vamos lá. Então a gente vai marcar aqui o quê? O final da primeira cabeça, do primeiro ombro com o final da cabeça. Beleza? Maravilha. Beleza, marcamos, tá? Então o que a gente espera aqui? Um rompimento, um pullback para a gente comprar. Beleza? Então, vamos ver como é que esse trade foi. Ah, Felipe, mas eu posso entrar aqui embaixo? Cara, eu não sugiro que você faça isso. Por quê? Porque a gente ainda está... Olha a importância de você esperar o rompimento. Porque a gente ainda está numa tendência de baixa. Então, numa tendência de baixa, a probabilidade maior, e aí que eu falo, né? Quando a gente opera day trade, não só day trade, mas quando a gente opera, tá? Independente do tempo gráfico, independente do ativo, existem algumas premissas muito básicas da análise técnica. E uma das premissas muito básicas é, duas, né? Eu vou dizer duas, tem várias aqui, mas duas, só para vocês entenderem. A primeira é, uma tendência tende a continuar, sempre, a não ser que uma força maior faça com que ela reverta. Então, a probabilidade é que essa tendência continue de baixa, tá? E a segunda é, você deve operar com a probabilidade a seu favor,
tá? Por mais que aqui você tenha, por mais que essa região aqui te ofereça um stop mais barato, você não tá com a probabilidade a seu favor. Então você vai tomar muito stop até isso aqui dar certo. Tá? Você vai tomar muito stop até você realmente pegar um oco, a COI, que realmente faça você ganhar dinheiro, tá? Se você ficar comprando antes da confirmação. É por isso que você às vezes aceita um stop maior, mas com uma confirmação, com algo que te dê mais certeza. Você tem que sempre jogar com os odds, com a probabilidade a seu favor, certo? Independente de que tipo de operação você faça, que tipo de papel, qual tempo gráfico, período, não importa. Tá? A análise técnica ela serve para tudo. Então a gente espera o rompimento, certo? E azedou? Opa, não azedou não. E agora? E agora? E agora? Opa, rompeu. Rompeu, voltou. Probabilidade aqui, tá? Se isso não for um ombro, cabeça, ombro invertido, a probabilidade é que ele volte a cair, tá? Então, o que acontece? A gente compra a partir da hora que a gente encontra o quê? Que a gente encontra um candle branco, um candle de compra em cima da linha. Deixa eu até... Essa linha aqui foi feita que nem minha cara, né? Aqui. Quando a gente encontra um candle de compra fazendo esse pullback, e olha que lindo esse candle aqui. Esse candle é um engolfo, tá? Por quê? Porque ele cobre todo o candle anterior. Ele cobre todo, olha a mínima dele. A mínima desse candle é 95.525. E a mínima do candle anterior? 95.540. Ou seja, a mínima desse candle é mais baixa. Deixa eu desenhar aqui. Só para vocês entenderem o que significa um engolfo. Por que ele tem um engolfo. Então, esse candle tem a mínima. Desenhar. Eu não sei se eu estou desenhando igualzinho não, tá, pessoal? Mas tá parecido, tá parecido. Não, calma aí, um pouquinho mais para cá. Aqui. Aqui. Beleza. Você consegue entender que esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ele tem tanto a máxima quanto a mínima dele comendo, engolindo o candle anterior. Tá bom, isso aqui é um candle de compra, tá, gente? Então é um candle branco, foi mal. Candle branco, vamos lá, vamos desenhar um candle branco, só para vocês não acharem estranho, para ficar perfeitinho aqui, por exemplo, ficar perfeito, tá? Quanta qualidade nesse desenho, caramba, desenhista profissional. Então o que acontece? Cara, é uma excelente oportunidade de compra, por quê? Porque o seu stop vai ser barato, o seu stop tá aqui, o seu stop tá aqui, oh meu Deus. O seu stop está aqui embaixo e a sua entrada é logo aqui em cima. Então é um stop barato para você pegar o que? Todo o movimento até a média móvel. Felipe, por que até a média móvel? Bom, porque vai ser o primeiro, vai ser a resistência imediata. Se você estiver usando um contrato, você pode fazer a sua zeragem na média móvel, tá? Mas se você estiver usando mais de um contrato, use a média móvel para fazer parcial e leve ele até o alvo. Como é que a gente determina o alvo de um ombro, cabeça, ombro invertido, ou de um oco, ou qualquer coisa dessa? Bom, o alvo sempre vai ser a distância entre a máxima da cabeça, nesse caso, né, como é um ombro, cabeça, ombro invertido, a mínima dessa cabeça até a linha de pescoço, tá? Essa distância a gente vai pegar essa distância, copiar e colar, é o que a gente chama de projeção, né? A gente vai projetar ela a partir do rompimento. Então é como se você pegasse essa distância e repetisse ela a partir daqui, certo? Então a gente pode fazer isso, porque eu estou usando uma outra ferramenta, tá? Então a gente pode pegar aqui, ó, vamos pegar essa distância daqui a aqui, beleza. Agora a gente só pega aqui, ó, e puxa para cá. Puxamos para cá, beleza. Então o nosso alvo seria no 97.849. Vai chegar até lá? Não tem como saber. Então, o que eu gosto de fazer? Quando a gente tem um suporte, uma resistência imediato, ou você faz a zeragem total ali, ou você faz uma parcial. Por quê? Porque ainda estamos numa tendência de baixa. Essa média pode jogar o preço para baixo, tá? Então, vamos ver o que aconteceu. A gente fez a nossa entrada exatamente aqui, ó, nesse candle aqui, na superação da máxima desse candle aqui. O stop, pessoal, stop de 200 pontinhos.
uma matinha, né? E olha o que aconteceu, ó. Vamos ver. Opa, ativou, né? Ativou aqui, beleza. O stop nosso tá aqui embaixo. Vambora, 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 vambora. Olha a média chegando. Olha a média chegando. Olha como rejeita já. Rejeitou. Calma. Encostou. Tamo fora. Beleza. Então a gente saiu aqui. Saímos nessa máxima aqui. Foram quantos pontos? 670 pontos. Num trade super tranquilo, num trade sem nenhuma pressão, num trade completamente natural, num trade com risco muito pequeno, dentro da análise técnica, dentro da técnica que você estuda, dentro daquilo que é simples, é fácil, é objetivo, não é? Vocês conseguem entender que aqui não há subjetividade? Ah, não, mas porque virou a média e cruzou para cima e para... Não, é objetividade. Isso aqui é uma figura gráfica. E você está operando um pullback, depois de um engolfo. Objetividade sempre, tá? E olha o que aconteceu. Caramba, andou mais, andou mais. Caramba, esse trade vai lá no alvo. Será que vai? Será que vai? Opa, tá azedando. Tá de lado. Tá de lado. E agora derreteu tudo. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa zeragem aqui, tá? Até porque se você colocou o seu stop aqui, provavelmente você foi estopado, ó lá. Foi estopado, tá? Agora, você foi estopado, mesmo se você não tivesse saído, né? Você pegou aí 1000 pontos, né? Eu vou ser muito sincero, mesmo que o alvo fosse lá em cima, 1000 pontos, amigo, já bota no bolso, né? Os 700 pontos aqui já tava bom também. Então, é por isso que é importante vocês entenderem, tá? Se vocês podem fazer a condução, quando é um alvo muito longo, isso é uma outra dica. Quando o alvo é muito longo e você entra bem no começo e o trade já está andando, você pode conduzir pela média móvel, tá? A média móvel de 9, cadê a média móvel de 9? É porque esse gráfico não tem. Cadê a média móvel de 9? Bom, deixa eu adicionar aqui. Tá no outro layout, deixa eu adicionar aqui que é mais fácil. Média móvel de 9. Tá? Através da média móvel de 9, você consegue conduzir a sua operação. Deixa eu só trocar a cor dessa média, porque está muito feio. Vamos colocar um vermelhão, rapaziada. Vamos colocar um vermelhão aqui, ó. Vermelhão dá para ver? Dá para ver, dá para ver. Então, através da média de 9, você consegue conduzir a sua operação. Se você está comprado, você vai vender no rompimento do candle que joga a média para baixo. Ou seja, esse candle aqui, ele vira a média de 9 que estava ascendente, ele vira essa média para baixo. Rompeu a mínima, você stop. Por quê? Porque provavelmente esse trade já não vai dar certo, tá? Só ver se ele girou. Ah, a média não girou, hein? A média gira onde? A média gira aqui. Aqui. Então você foi estopado aqui. Ou aqui ou aqui. Eu acho que foi aqui. Ah, então você saiu aqui. Foi a mesma coisa de você ter estopado na última máxima, olha lá. A mesma coisa. A mesma coisa. Você saiu aqui em uma e na outra você saiu aqui. Você até ganhou uns 20 pontos a mais, né? Você ganhou uns 20 pontos a mais aqui. Então, por que acontece isso? Porque nem sempre o trade vai encontrar o alvo. Ainda mais quando a gente estiver numa tendência de baixa forte dessa, né? Uma tendência de baixa bem forte. Às vezes o preço não vai ter força o suficiente para ir até o alvo. Então, cara, isso é mais um exemplo de que você pode fazer um trade desse por dia, 2 trades desse por dia. Você não precisa de mais que isso. Você não precisa pegar 10 mil pontos, 5 mil pontos. Você não precisa pegar isso tudo, entende? Até porque o dia talvez nem te ofereça tantos pontos assim. E olha quanto tempo a gente ficou esperando aqui, ó. Esse trade foi... Que horas foi esse trade? Deve ter sido... Foi às 2h30, às 3h30, deixa eu ver. Foi às 2h10. Às 2h10. Então a gente ficou de 9 às 10, 11, meio-dia, 1, 2. A gente ficou 6 horas no aguardo. 6 horas aguardando. Quando a gente usa a expressão sniper, é exatamente isso. É aquele cara que fica ali, puta que pariu, o tempo tá passando, o cara tá esperando, o cara tá esperando, o cara tá esperando. De repente, ele tá ligado e a oportunidade aparece. E aí ele faz um trade desse. Então, olha quanta gente pode ter perdido grana aqui. Olha quanta gente pode ter perdido grana aqui. Entende? Olha quanta gente pode ter se ferrado aqui durante esse rompe fundo. Aí volta pro topo. Aí, puta, aí o cara compra aqui, ó. O cara compra aqui. Aí tomou um stop aqui embaixo de 700 pontos. Aí o cara fala, não, então é venda. Aí ele vende essa mínima aqui, ó. Aí é puta, toma stop de mais 800 pontos. Aqui o cara quebrou. Aqui o cara quebrou, ó. Aqui o cara quebrou.
aqui o cara quebrou. Se o cara comprou, é que eu falo, se o cara comprou rompimento de candle forte, né? Se o cara comprou rompimento desse candle aqui, o cara quebrou. Opa, vou botar uma coxinha. Se ele comprou o rompimento desse candle achando que era uma recuperação em V, o cara quebrou, tá? Por quê? Porque o stop dele aqui já estava em 800 pontos. Com certeza, a não ser que, sei lá, né? Se você colocou o stop na mínima do candle, você tomou stop. E aí o que acontece? Você pensa que, caralho, olha o tamanho desse candle, olha a força desse candle, olha os vendedores chegando, eu vou vender quando esse candle romper. Aí o cara vai lá e faz o quê? Rompe esse fundo aqui, ele vende. Foi estopado. E aí nessa, amigo, né? É nessa que você entrega o seu mês inteiro. É nessa aqui que você fica puto e fala, se foda essa porra, isso é mó roleta russa, é cassino, eu quero que se foda e dane-se. E é aí que você quebra e perde o seu dinheiro todo, tá? Então você poderia ter simplesmente esperado uma oportunidade concreta, né? A partir da hora que você estava vendo um comportamento errático, enfim, você conseguiria fazer essa leitura da mesma forma que a gente fez aqui. Tá? Da mesma forma que a gente fez aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu só queria que vocês entendessem que o mercado financeiro, e principalmente operar day trade em tempo gráfico mais curto, exige um pouco mais de disciplina, de controle emocional e de controle das suas ações. Fechado? Então é isso que a gente faz dia a dia no clube. É isso que eu ensino também para os meus alunos que adquirem o CTT. E eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho disso aqui que a gente veio te mostrar, beleza? Um abraço, tamo junto.